Olá, olá, estamos ao vivo, é o Brasil Gente, segunda edição para todo o estado do Rio Grande do Sul, hein? Porque aqui você sabe, é notícia só do nosso estado. E a gente mostrou ontem o caso do professor, se é assim que eu posso chamá-lo, acusado de abusar de alunas na cidade Estrela, aqui no Vale do Taquari. Detalhe, hein? Pelo menos 16 alunas vão ser ouvidas pelo delegado. A repórter Luci Jorge voltou à cidade lá de Estrela e registrou o relato de algumas alunas. Inacreditável, na tela. Esta adolescente conta que foi abusada quando estava em frente ao computador e pediu explicações ao professor de informática. Ele passava a mão em mim, me dava alguns abraços, assim, meio, não um abraço normal, diferente, bem diferente. Ele passava a mão na minha coxa. Todas as aulas que ele deu para mim, ele vinha atrás de mim e fazia isso. Os abusos teriam começado há 4 meses em 3 escolas municipais de Estrela, a 120 quilômetros de Porto Alegre. 16 meninas com idades entre 11 e 16 anos acusam o professor. O fato indignou os pais. Muito revoltante, bastante revoltante. Nós temos que dar uma resposta para essas crianças, né? Acho que impune ele não deve de ficar. Vou lutar até o fim. O professor foi afastado das atividades nas escolas, mas a polícia informou que só vai convocar o suspeito para prestar depoimento depois de ouvir as 16 alunas. O professor deve responder em liberdade por estupro de vulnerável. A pena para o crime varia de 8 a 15 anos de prisão. Na verdade, ele não está atrapalhando em nada a investigação, tem endereço fixo, podendo ser encontrado a qualquer momento por qualquer um. Então não há necessidade de prendê-lo preventivamente. Inacreditável, hein? Inacreditável. Está na linha comigo o delegado José Reis, que está cuidando do caso. Obrigado, delegado, por atender a nossa reportagem ao vivo para todo o estado. O delegado, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da emissora também. Delegado, quais são os principais indícios que tenha realmente ocorrido esses abusos? Bom, na realidade, nós fomos procurados aqui pela direção do colégio, de um dos colégios, que relatou os fatos que estaria acontecendo em sala de aula por um determinado professor. Fatos que foram relatados à direção do colégio pelas alunas, que procuraram a direção e relataram que estava ocorrendo certos abusos. A partir daí, nós terminamos o registro de uma ocorrência policial e instauramos o procedimento e passamos a ouvir as vítimas. E todas relatam a mesma coisa, que teriam sido efetivamente abusadas. Ou seja, que o determinado professor, ao proferir alguma explicação, se aproximava das gurias que estavam sentadas perante o computador, se debruçava sobre elas e começava a passar a mão pelo corpo das moças. Passava isso... no ombro, passava nos seios, né, delegado? Esse é o relato, né? Passava nos seios, no corpo em si, nas coxas, nas nádegas, sendo que até uma das gurias parece que ele tentou beijar, não sei se houve ou não o fato, né? Sim. Então, a gente está ouvindo o pessoal todo e vamos apurar o que está efetivamente acontecendo. Delegado José Reis, que está ao vivo no Brasil, gente, para todo o estado. Delegado, quantas meninas o senhor já ouviu dessas 16? Nós ouvimos 12. 12? E quantas confirmaram esse abuso mesmo, esse assédio sexual que esse professor cometeu? Todas. Todas que foram ouvidas até agora confirmaram. Que barbaridade. Algumas com pouca intensidade, mas confirmaram que viram ele fazendo com as demais. Que é isso? Que desequilíbrio, hein, delegado? Qual o ato mais grave até agora? O que elas, se é assim que o senhor pode dizer aqui ao vivo, lembrando, que o senhor pode declarar aqui para todo o estado, qual é o ato mais grave que elas relataram para o senhor aí, desse tarado que se diz professor? Olha, na verdade, a gravidade da situação está nos fatos em si.
né, no ato cometido pelo professor e no desequilíbrio psicológico que isso causa nas gurias, né? Porque tem umas que estão até chorando, indignadas, outras com medo de falar, com medo de ter nota baixa. Isso psicologicamente complica a situação para as gurias, né? Não tenha dúvida, delegado. É bastante triste saber que uma pessoa que é responsável pela educação das pessoas, pela formação do caráter das pessoas, tendo uma atitude dessa, né, delegado? O senhor também deve estar espantado, ainda mais uma cidade que é belíssima, tem um povo muito educado, tem um fato desse. Eu sei que é um fato isolado, delegado, mas é de realmente, olha, de se revoltar, né? Nos surpreendeu o fato porque, na verdade, esse rapaz é daqui da cidade, é bastante conhecido, de família tranquila, íntegra. Então, isso realmente nos surpreendeu um pouco. Mas não é comum um fato dessa natureza acontecer, principalmente partindo de um professor que tem, como já dito, que tem a incumbência de formar a mentalidade dessas crianças, né? Exatamente. Na verdade, são crianças de 12 anos, 12, 16 anos, né? De 12, 13, 16, é isso, delegado? E eu percebo, assim, pelas gurias, que elas têm muita mágoa do que estava acontecendo. E são gurias franzinas, pequeninas, né? Até impossível de acreditar que alguém possa ter algum interesse em satisfazer a lascívia em cima dessas crianças. Né? Além de abuso aí, pelo relato que o senhor está dando, delegado José Reis está ao vivo aqui com a gente para todo o estado, tem o lado psicológico que está sendo afetado, né, delegado? Como o senhor colocasse aí muito bem, eu espero realmente que o senhor consiga levar como exemplo essa investigação, porque esse que se diz professor é responsável pela formação de alunos, de crianças, de meninas, né? E delegado, o senhor já ouviu outros professores ou só as meninas por enquanto? Não, por enquanto nós só estamos ouvindo as vítimas, porque são em número bastante acentuado e não dá para ouvir todas ao mesmo tempo. Então a gente está ouvindo aos poucos. Hoje ouvimos mais algumas, amanhã vamos ouvir mais 5. E ainda, além das 16 vítimas, vamos ouvir os outros alunos que faziam parte da sala de aula também, para ouvir o relato, o que eles percebiam. E, inclusive, os meninos também, porque parece que os meninos eles tinham um comportamento totalmente diferente do das gurias. As gurias se aproximavam, abraçavam e atendiam com mais ênfase. Já os meninos, ele parece que atendia de forma mais ríspida, com menos vontade, né? Então, isso a gente vai apurar também, né? Que loucura isso, que loucura, eu não quero crer. Delegado José Reis, obrigado por estar ao vivo aqui com a gente para todo o estado. Eu conto com o senhor aí, e o senhor pode contar aqui com o Brasil Urgente para qualquer novidade, porque infelizmente nós temos que relatar isso. É um fato que aconteceu, não adianta querer esconder o sol com a peneira, como a secretária de Educação aí do município de Estrela que não quer falar. Não adianta, tem que falar e até para que sirva de exemplo, para que se houver ou possa ocorrer em outras escolas, as pessoas não tenham medo de denunciar, porque foi um ato muito corajoso dessa diretora da escola aí também, né, delegado? Realmente é importante a gente falar sobre isso, até para que sirva de exemplo, como o senhor já disse mesmo, para outros que tiverem essa intenção aí, já que se abstenham do ato, né? Exatamente. Porque, na verdade, é uma coisa inaceitável, né? Não podemos aceitar, né, nos dias de hoje, que fatos dessa natureza estejam ocorrendo dentro de uma sala de aula, né? Ok, obrigado ao delegado mais uma vez, José Reis, extremamente competente. Nós vamos ficar de olho, volta aqui para mim, ó. Nós vamos ficar de olho nessa investigação, porque eu, como professor, me sinto envergonhado do que esse tarado está fazendo, que se diz professor. Obrigado, delegado, pela sua participação. E olha, eu não vou esquecer isso não, hein? Pode ter certeza disso, que é um absurdo. Mostra a escola aí, mostra a escola. Esse aí pode dar aula em outras escolas, apesar que a Secretaria de Educação lá de Estrela não quer falar comigo. Coloca o telefone aí de novo, vamos dar
Vamos encher o saco. O que é? Vai omitir? Porque, de qualquer maneira, ele é um funcionário público, um professor do município de Estrela, que dá aula em 3 escolas e que está sendo pago com meu dinheiro, com seu dinheiro, principalmente da comunidade de Estrela. E que a secretária tem que dar uma satisfação. Como é que ela manteve até hoje um professor, se posso chamar de professor, tarado, que está abusou pelo menos comprovadamente, segundo o delegado que conversou agora aqui comigo, de 12. Delegado, ainda falta ouvir mais 4 meninas. E o detalhe, você viu que o delegado disse, ele disse que com meninos ele não, nem chegava perto. Com as meninas ficava alisando, passando mano 6, quer dizer, tarado, louco, e elas estão magoadas. Agora, a Secretaria de Educação de Estrela vai ter que dar algum jeito nisso. Como é que fica o lado psicológico? Como é que fica o lado psicológico dessas meninas? A nossa repórter Luci Jorge foi aí, em Estrela, o Guilherme Roquetes também, ninguém quer falar. Olha, meu amigo, eu acho que a secretária esquece que ela está sendo paga com dinheiro público, com dinheiro dos nossos impostos, e ela tem que dar uma resposta para a sociedade. Ela é responsável por esse professor. Ah, tomei as medidas, está afastado. Pois bem, eu quero saber mais. Quero saber o que está sendo feito com as meninas. Que auxílio a Prefeitura de Estrela vai dar para as meninas que estão afetadas psicologicamente. Ah, nós afastamos, ele vai ser punido. Não, não é isso. Nós estamos falando de vidas, de crianças que estão em formação e que vão ficar com esse trauma que veio a público. Todo mundo está falando desse trauma na cidade. E a prefeitura não vai fazer nada? Hein? Volta aqui para mim. Olha aqui, ó, volta aqui para mim. O Jael aí em cima, liga para o prefeito. Se a secretária não quer falar, eu quero falar com o prefeito de Estrela. Acabou. Alguém tem que dar resposta, eles esquecem que são pagos com nosso dinheiro, com dinheiro público. Não é 1 ou 2 alunas, são 16 alunas que estão sob a responsabilidade de uma pessoa que exerce cargo público, que recebe do meu imposto, do imposto de você que está me assistindo, principalmente da cidade de Estrela. Alguém tem que responder alguma coisa, não pode ficar o dito por não dito. O que é isso? Estão pensando o quê? Ó, volta aqui para mim. Não esqueçam, meus amigos, minhas amigas, esse ano é ano de eleição. Se é assim que um prefeito, uma secretaria, uma secretária de educação trata, né, os seus afazeres públicos, pense bem, hein? Pense bem antes de votar, hein? Questione, porque assim, ó, poderia ser sua filha. Poderia ser sua filha. E o secretário, a secretária, o prefeito, ninguém está nem aí, ó. Eles esquecem que nós votamos para que eles trabalhem, pagos com salários, né? E os salários sendo pagos com o meu imposto, com o seu imposto, um imposto que nós todos pagamos, eles não querem dar resposta nenhuma. Cadê meu telefone? Eu quero falar com o prefeito de Estrela. Alguém vai ter que falar desse órgão público de lá. 2101, cadê? Tirou aí, ó. 21010455. Pode ligar a cobrar. Pode ligar a cobrar, liga do jeito que quiser, não tem problema. Agora, o delegado falou comigo agora, aqui há pouco, ao vivo. O delegado disse. Contou, inclusive, que ele tem lá, que ele tem esse que se diz professor, tem residência fixa, disse quem foi que ouviu, contou os atos. Agora, quem era responsável por ele não quer falar. A sociedade quer uma explicação, meu amigo. Teu salário, secretário, prefeito, é pago com meus impostos, com o imposto que você paga. E só nós, aqui, bom, nesse país aqui, a gente só não, acho que até pagamos imposto sobre o ar que respiramos. Então, meu amigo, para sustentar o seu salário, que vai ter que dar uma explicação. Tem até às 6 da tarde eu estou aqui, quero ouvir. É piada, os caras pensam que a gente é trouxa aqui nesse estado, nesse país. Eu quero ouvir a responsabilidade daquele professor, que se diz professor tarado,
é da prefeitura e da secretaria. Como é que não quer falar com a reportagem? O que é? Tem obrigação de falar sim. Aí depois não reclama nas urnas, tá? Depois não reclama nas urnas.